Olá, boa tarde. Meu nome é Simão Freitas e eu estou fazendo esse vídeo para a disciplina de Óptica e Física Moderna. Eu vou falar sobre relatividade especial ou relatividade estrita. O slide que eu vou usar, essas transparências, foram retiradas do site da Universidade de Campinas, a Unicamp, e eles pertencem à professora Carola do Instituto de Física da Unicamp. Eu vou usar eles e estou aqui dando os créditos a ela. Inicialmente, antes de falar de óptica e física moderna, de relatividade em si, a gente sabe que o nosso senso comum ele consegue descrever algumas situações que permeiam a física, principalmente a física clássica é mais fácil de ser analisada por meio de alguns conceitos intuitivos que vêm do nosso senso comum. Agora, em certas situações extremas da física, o nosso senso comum ele não consegue explicar. Por exemplo, para objetos que envolvem dimensões reduzidas, como átomos, moléculas e partículas, a mecânica quântica, o nosso senso comum ele falha. E a física clássica também falha. Para objetos que envolvem altas velocidades, e quando eu digo alta velocidade, eu estou falando objetos que andam com velocidades comparadas à velocidade da luz, o senso comum e a mecânica clássica, eles têm problemas também para descrever esses objetos. Neste caso, nós não vamos dar ênfase à mecânica quântica e ficaremos restrito à relatividade especial e relatividade estrita, que vai exatamente resolver esses problemas vinculados a esses objetos que se locomovem a velocidades próximas à velocidade da luz. O nosso vídeo vai tratar apenas de velocidade, de relatividade restrita e não de relatividade geral. A relatividade restrita foi um conceito postulado por Einstein em 1909. Já a relatividade geral foi postulada em 1915, 10 anos depois. Para falar um pouco sobre Einstein, além desse trabalho sobre relatividade restrita, ele tem um trabalho também sobre mecânica quântica, falando sobre o efeito fotoelétrico, e daí que, por esse trabalho sobre a explicação do efeito fotoelétrico, foi que ele ganhou o Prêmio Nobel de 1921. E também tem um trabalho sobre a descrição da teoria, a descrição de aspectos estatísticos da teoria molecular com análise do movimento browniano. Vamos lá. Como a gente falou de mecânica relativística em torno da relatividade restrita ou especial de Einstein, contrapondo a questão da mecânica clássica, que foi desenvolvida pelo Newton. Essas duas teorias não são teorias que a mecânica relativística não veio para tornar a mecânica newtoniana algo como se tivesse errado. Ela sim é um conceito mais amplo, tanto que nesse slide a gente mostra que a mecânica newtoniana ela está dentro da mecânica relativística. A mecânica relativística ela cobre ela consegue descrever um maior número de fenômenos físicos, enquanto a mecânica newtoniana um número de fenômenos físicos menores, ok? Dando continuidade, essa palestra vai tratar de cinemática relativística, essa aula. E o que nós queremos estudar? Queremos estudar como dois observadores em movimento uniforme, um em relação ao outro, descrevem os fenômenos físicos. Isso é basicamente o que trata a relatividade restrita ou especial. É estudar como fenômenos observadores por dois observadores diferentes, o movimento uniforme um em relação ao outro, como a física pode descrever esses fenômenos. Para iniciar o estudo de relatividade restrita, o Albert Einstein ele criou dois conceitos
que ele postulou e ele não fez nenhuma demonstração de que isso era verdade. Foi postulado, ele acreditou como tal, pagou para ver, fez os cálculos para ver se tinha alguma consistência até chegar nessa teoria. Então, esses dois postulados são as bases para essa teoria. O princípio da relatividade diz que as leis das físicas são as mesmas em todos os referenciais inerciais. E daqui a pouco a gente vai explicar o que são esses referenciais inerciais, ok? E a constância da velocidade da luz no vácuo. Ela diz que a velocidade da luz no vácuo é uma constante, c, que como a gente sabe, é 3 vezes 10 elevado a 8 em todos os referenciais inerciais, ok? Postura. Como eu disse, nós vamos aceitar que esses postulados sejam verdade. Examinaremos a consequência dos postulados, ou seja, nós vamos fazer os cálculos baseados nesses postulados e vamos ver quais consequências nós vamos tirar desses cálculos. Se vai aparecer inconsistências, se vai aparecer consistências. E aí é que vai dizer se a teoria estava não ou certa. Aí, a partir de decidir se ela está certa ou não, aí nós iremos continuar aceitando ou refutaremos os postulados e assim a nossa teoria passa a ser inválida. Definindo o que é um referencial inicial. Como um referencial inicial é exatamente um sistema de referência em que vale a lei da inércia, que é a primeira lei de Newton. Um corpo sobre o qual atua uma força externa total nula move-se com velocidade constante. É simplesmente para um corpo que esteja em um referencial inercial, vale a primeira lei de Newton. Então, todos os corpos que estão em referenciais inerciais obedecem à lei de Newton. Isso torna um referencial, tornar-se inercial. Isso cria-se um referencial inercial. Um referencial acelerado em relação ao outro referencial inercial, ele não é inercial, ok? Todos os referenciais em movimento relativo uniforme são equivalentes para a formulação de todas as leis físicas. Ou seja, não tem um referencial que é melhor do que outro. Todos os referenciais que você usar, desde que seja o referencial seja inercial, eles são equivalentes. Não importa qual seja. Não existe o referencial, existem os referenciais. Nesta palestra na relatividade especial, só trataremos de referenciais inerciais, ok? Na relatividade especial, usamos um sistema de referência ou referencial. Nada mais que um sistema cartesiano, um sistema de coordenadas, para descrever a posição de um ponto no espaço. Ok? Quando você descreve um ponto no espaço ou um ponto no plano, por exemplo, você vai precisar de uma medida x e y, e no espaço um x, y, z. Vai precisar de mais de uma coordenada, que é a cota. Para os nossos cálculos de relatividade restrita, nós vamos inserir uma outra coordenada, que vai ser a nossa coordenada espacial. E para inserir essa coordenada espacial, nós vamos usar como se em cada ponto dessa nosso quadriculado tivesse reloginhos medindo o tempo. Para dar ênfase aqui ao que nós vamos discutir, vamos fazer uma conceituação do que seria um evento. Um evento, a gente poderia descrever ele no sistema espacial de coordenadas, como eu falei para vocês, usando x, y e z. E a coordenada temporal que a gente vai adicionar nos nossos cálculos agora. Aí um evento, que nós trataremos daqui para frente, pode ser, por exemplo, um pulso de luz emergindo de um ponto do espaço, acender de uma lâmpada, uma colisão de duas partículas, um átomo decaindo, a explosão que deu início ao universo, qualquer coisa do tipo. E para registrar esse evento é que a gente usa para registrar esse evento é que a gente usa esses sistemas de coordenada. Esse sistema de coordenada no espaço é que vai definir
o ponto de acontecimento do meu evento. Definindo esse ponto de acontecimento do meu evento, eu vou usar uma coordenada x, coordenada y, uma coordenada z, que no meu caso é zero, já que eu estou usando o plano, e vou usar a minha coordenada temporal também para definir, que está registrado aqui como 27 segundos. Um exemplo. Nesse exemplo, a gente usou o evento com um pássaro que estava em um certo ponto no plano, num certo instante de tempo. Como a gente falou, quando a gente está tratando esses conceitos de relatividade restrita, a gente está interessado em como dois observadores em referenciais inerciais diferentes veem um determinado fenômeno. E para começar a dar esse entendimento, para começar a criar uma teoria, para começar a criar a teoria em si, nós vamos exatamente começar a criar esse outro sistema de referência. No caso, nessa transparência, nós usamos o primeiro sistema de referência, que é o mais gordo aí, que é o Y e o X. Nós temos um sistema de referência Y' e X', que está se movendo para a direita com uma velocidade v. E esse mesmo evento pode ser, no caso aí como se fosse uma explosão, pode ser registrado em diferentes coordenadas por um outro observador em outro referencial, que foi o que nós usamos. O evento não faz parte de nenhum referencial em particular. É apenas um acontecimento e pode ser observado em qualquer sistema de coordenada, em qualquer outro sistema de referência, o sistema de coordenada, um sistema de por outro referencial inercial qualquer. Mas do que trata em si a relatividade especial? E é isso que a gente falado antes. Ela nos responde como dois observadores em movimento relativo uniforme entre si vão descrever o mesmo evento. Esse movimento relativo, ele é uniforme e é retilíneo. A gente não vai considerar que um movimento ele possa ser um movimento que faça curvas. Vai ser um movimento retilíneo. Passando para a próxima transparência. Precisamos entender como um observador fixo em um referencial inercial atribui coordenadas espaciais e tempo a um evento em particular. Nós vamos começar esse estudo focando num observador que está fixo em um referencial inercial. E para deixar bem claro, se trata-se de um princípio, não precisamos fazê-lo concretamente, é apenas na nossa imaginação. Nós estamos apenas imaginando esse observador nesse referencial inercial, ok? Imaginamos um sistema de coordenada em que o observador está em repouso, como tendo uma grade densa tridimensional de réguas cobrindo todo o espaço. Ou seja, nós temos onde o nosso observador está, nesse sistema de referência, nesse referencial inercial, nós vamos criar um sistema de coordenadas espaciais. Ou seja, nós vamos colocar réguas, como se colocassem réguas por todo o espaço. Isso equivale a você imaginar um sistema cartesiano em duas dimensões. Por exemplo, se alguém acender uma lâmpada em um dado ponto no espaço, o observador precisa apenas ler nas réguas as 3 coordenadas da localização da lâmpada. Ou seja, nós estamos tratando aqui o nosso evento como acender de uma lâmpada, ok? E o observador, para descrever esse evento no sistema de coordenadas, como o espaço está cheio de réguas, ele vai lá, mede quanto na cota X, quanto na cota Y, quanto na cota Z. Para a questão espacial, sem problemas, está tudo ok. Assim, a nossa lâmpada terá um sistema de coordenadas X, Y, Z. Que a gente pode ver aqui, vendo num bidimensional. Mas e para a coordenada temporal? Como é que o observador nesse referencial vai conseguir atribuir
alguma coordenada temporal, algo que signifique tempo para aquele meu evento. O que é que nós vamos imaginar? Nós vamos imaginar que cada ponto de interseção da grade de régua tem um minúsculo relógio e o observador pode ler a coordenada temporal no relógio que está no local em que o evento acontece. O que é que acontece? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar em cada quadriculadozinho, nós vamos do espaço, nós colocamos a régua, agora em cada ponto do espaço nós vamos colocar um relógio e assim vai nos permitir calcular a coordenada temporal. É como se fosse essa próxima transparência. Nós vamos encher de relógios o sistema cartesiano. Aí nós vamos poder ter uma noção da nossa coordenada temporal. Mas aí surge um outro problema ainda com essa coordenada temporal. Se eu perguntar a vocês que horas a hora nesse instante, obviamente você usando um relógio, não um celular ou algo eletrônico, se eu perguntar 5 pessoas, possa ser que essas 5 pessoas tenham horários diferentes, o relógio delas esteja marcando hora diferente, até porque às vezes as pessoas não têm o cuidado de estar com o relógio com aquele exatamente, com um instante exato, ou mesmo em segundos, se você for considerar segundo, vai destoar de uma pessoa para outra. Aí tem esse problema, como a gente vai fazer para conseguir criar algo uniforme para que os relógios não destoem um dos outros, ou seja, nós precisamos sincronizar esses relógios na nossa malha tridimensional. O que é que nós vamos fazer? Como foi dado pelo um postulado, a velocidade da luz ela é algo constante, ela não muda. Então, a gente pegando esse relógio aqui que está na origem, vamos dizer que ele tem um tempo R sobre C. O outro relógio lá também vai ter um tempo R sobre C, porque a velocidade é constante, ok? Atribuindo zero para esse da origem. Na verdade, você atribui zero para esse, a distância entre esse aqui e esse é R. Você sabendo a velocidade dele, vamos imaginar que o evento fosse uma explosão que emitisse alguma radiação, e essa radiação, obviamente, se expandir com a velocidade da luz, ela está na origem. Para calcular todos os tempos do relógio, a gente vai sincronizar todos os horários usando a velocidade da luz. Que tempo vai ser essa distância dividido pela velocidade que a luz percorre no vácuo. Aí o procedimento pode ser para qualquer relógio, em qualquer ponto e em qualquer referencial inicial. Agora, a gente tinha visto a questão de criar outro sistema de coordenadas para um outro observador em outro referencial. Para um referencial S, vamos definir uma coordenada x, y, z e t. E para coordenadas S', vamos inserir coordenadas x', y', z' e t'. Para ter uma uniformidade entre essas coordenadas, a gente precisa poder criar um sistema para você conseguir transcrever ou passar de uma coordenada num determinado sistema para coordenadas no meu outro sistema. Antes mesmo do Einstein, a mecânica, se a gente for usar a mecânica clássica, nós podemos fazer isso usando os conceitos criados pela mecânica de Galileu e a mecânica de Newton. Para definir isso, nós mostramos aqui os sistemas de referência x, y e o sistema y', x'. Está se movendo com velocidade v para a direita. O tempo não muda. O meu tempo no meu referencial está se movendo, no meu referencial em repouso é o mesmo. E a minha coordenada x, a coordenada y, desculpe, a minha coordenada z é igual também. E aqui está se movendo para a direita. A única que muda é a coordenada x. Então, x' vai ser igual a x menos vt. Ok? O meu x' desse novo sistema de coordenada vai depender apenas da minha posição inicial em x e da velocidade que eu estou se movendo. Que poderia ser a velocidade da luz, se a gente considerar novamente aquela explosão, e o meu tempo.
o tempo que eu decorri, quanto tempo eu estou em movimento, ok? Mas e com, Claro. mas e com a relatividade restrita? Quando a gente vai desenvolver conceitos para relatividade restrita, porque se a gente usar os conceitos de Galileu, eles vão estar restritos à mecânica clássica, ok? Posteriormente a gente vai ver isso bem mais claro. A velocidade da luz tem exatamente esse valor, é definido, ele vale isso, não, não tem, é um postulado, vale isso, é o CPF da luz aí com esses números. Para fazer a nossa análise, vamos fazer uma suposição, para a gente poder analisar o nosso caso, em que a velocidade da luz vale 5 metros por segundo e o meu referencial, aquele meu referencial que está em movimento, está se movendo a uma velocidade de 3, está se movendo a velocidade de 3 metros por segundo, ok? Vamos criar, vamos imaginar a ocorrência de um evento, uma explosão na origem desse meu sistema de coordenadas que criou uma emissão de uma radiação, por exemplo, radiação Hawking, que é emitida por buracos negros. Mas vamos imaginar esse tipo de radiação emitida um acontecimento na origem de coordenadas e houve uma expansão de onda eletromagnética de luz, por exemplo, e essa luz está se movendo, criando frentes de ondas planas, já que a onda eletromagnética é luz, e ela se move a 5 km por hora, já que a gente imaginou que a luz está se movendo a essa velocidade. Aqui a gente mostra o nosso sistema de coordenadas, está se movendo a 3 metros por segundo. O nosso sistema de coordenadas está se movendo mais lento do que a nossa luz, a onda eletromagnética que está se movendo no espaço tridimensional. Ok? Para descrever como essa. Para criar uma ideia de equacionar essa minha onda eletromagnética, essa minha luz, nós sabemos que ela está se movendo no espaço tridimensional, os pontos com a mesma velocidade, as frentes de onda com a mesma velocidade. Então, ela obedece essa equação aqui, que é a equação para uma esfera. Para uma esfera seria x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado é igual a r ao quadrado. Mas como a gente tem a velocidade que ela está se propagando e tem o tempo, o r vai ser igual a ct. Como na equação a gente tem r ao quadrado, substituindo fica c ao quadrado, que multiplica t ao quadrado. Mas nós queremos que ambos os observadores enxerguem a frente de luz esférica abrindo com velocidade c. Porque esse é o nosso postulado. Independente do referencial, sempre vai ser c. Mas só que se você for analisar na mecânica clássica, o que acontece? Não poderia, os dois não poderiam. Porque eu tenho um sistema de referência e um dos meus observadores que está se movendo a uma velocidade de 3 metros por segundo. Mas como eu fiz como o Einstein postulou que a velocidade da luz era uma constante, então a velocidade, os dois observadores enxergam a luz abrindo com a mesma velocidade c. Mas como isso pode acontecer? Olha só, se a gente antes a gente está imaginando o nosso sistema de referência andando para a direita. Agora vamos imaginar que ele ande para a esquerda. Aí eu vou equacionar ele como eu equacionei a propagação da minha onda eletromagnética, a propagação da luz. Eu vou usar o mesmo método, eu vou usar a mesma metodologia da minha propagação da minha onda agora nesse sistema de referência que está se movendo, ok? E nesse sistema de referência eu tenho eu só vou mudar os x', y', z' e t', que está aqui a equação aqui embaixo. Mas se ambos vêm uma frente de onda esférica,
tanto o meu observador no meu sistema de referência X, como no meu sistema de referência X', a gente monta essas duas equações. E se eles estão observando a mesma frente, uma frente de onde, se eles estão observando, se eles veem as frentes, de forma que, como se ambos estivessem na origem dessa fonte, o que vai acontecer? Eu posso pegar, jogar o ct quadrado e o c quadrado t' ao quadrado, e aí eu posso fazer igualar isso. Mas como pode? Porque tem a inconsistência do que o meu sistema de referência está se movendo a 3 metros por segundo, ok? Como é que poderia o observador ver a luz, a propagação da luz como se ele estivesse na origem? A descrição, então, ó, a descrição que a gente fez usando a física clássica, ela começa a divergir do normal. Ela não está. O efeito, o fenômeno não está conseguindo ser descrito por essa física clássica. E aí é preciso a gente inserir outros conceitos. Olha só isso, ó. Parece evidente que precisamos de uma lei de transformação que mistura as coordenadas espaciais e o tempo. E essa é a chave da relatividade especial restrita. Colocar junto essas coordenadas espaciais e as coordenadas temporais, ok? Mas aqui para a gente tinha feito a equivalência do meu sistema de referência, que está bem aqui em cima. Do meu sistema de referência, tá aqui, e do meu sistema de referência que está parado e o do que está em movimento. Para me fazer essa equivalência na relatividade, não foi nem o Einstein, foi o Lorentz que fez os cálculos e mostrou como seria feito essa conversão. E a gente vê, ó, que lá a coordenada temporal era igual. Aqui a coordenada temporal não é igual. Apenas as coordenadas y e z são iguais. Tanto a coordenada x como a coordenada t, elas não são iguais se o meu sistema de referência está em repouso e se o meu sistema de referência está em movimento. Esse gama é chamado de fator de Lorentz, ok? Dando continuidade. Aí você pode, para fazer a transformação inversa, você pega, muda só o sinal, o sinal de menos que tem que colocar mais, e aqui também, ok? E a transformação inversa está aqui, ó. Tá bom? As transformações de Lorentz mantêm essa expressão invariante. Como eu falei do fator de Lorentz para vocês, aqui eu apresento um gráfico do fator de Lorentz em função da velocidade da luz. Para sistemas em que a velocidade da luz para sistemas em que estão se movendo a uma baixa velocidade, o meu coeficiente ele tende a 1. Olha só, e quando eu substituo 1 nessa expressão e o meu V é muito pequeno em relação ao meu C, eu tenho que ter linha igual a T. E X', isso aqui vai sair, que vai ser igual a 1, e vai ficar X menos VT. Ou seja, ele é um caso que amplia a mecânica clássica, a mecânica de Galileu e de Newton. Ok? E quando o meu fator... quando eu me aproximo da velocidade da luz, o meu coeficiente de Lorentz, ele cresce assintoticamente, tende para infinito. E aqui é a brincadeira que a gente estava fazendo com as questões do movimento, tanto o meu movimento para o meu sistema de referência estava parado e para o meu sistema de referência que estava em movimento. Tá ok? E aqui eu tenho umas transformações, que para aquele caso, como eu tinha
aquelas velocidades, eu calculo esse fator de Lorentz. Se considerarmos o tempo igual a zero, os relógios estarão em posições correspondentes. Se considerarmos o instante t0 em S, como estarão os relógios nas posições correspondentes em S'? Se a gente considerar o instante 0 em S, nos correspondentes em S', eles terão o mesmo valor de tempo. Vamos lá, passando, que já foi mostrado antes, que faz só a inversão daquela situação anterior. Na relatividade especial, espaço e tempo não são mais conceitos separados, mas estão interligados, entrelaçados, de tal maneira que a introdução de um espaço-tempo quadridimensional se torna bastante útil. Essa é a grande sacada dessa teoria, que é a entrelaçar a questão do espaço com o tempo e criar uma teoria que junta esses dois conceitos e consegue descrever fenômenos físicos em situações extremas de alta velocidade. Aqui nós listamos as consequências do estudo da relatividade em um objeto se movendo a velocidades muito altas. A primeira consequência é a contração dos comprimentos, segunda, a dilatação dos tempos e, por último, a relatividade da simultaneidade. Ok? Nós vamos tratar cada um agora por vez. Primeiro, começando com a contração dos comprimentos. Aqui eu estou imaginando uma régua que tem a parte inicial dela aqui está em x linha A, x linha B, ok? Para mim saber o tamanho dessa régua, que eu vou chamar de L0, está calculado bem aqui, o que é que eu faço? Primeiro com o meu sistema de coordenadas S0 em repouso. Para mim saber a medida dela, eu pego o x linha B menos x linha dela A, o x linha A, ok? O comprimento da régua, segundo o meu sistema de coordenada S, é xb menos xa. Para me fazer a transferência do meu sistema de coordenada original S por S', a gente sabe dessa relação aqui, que são as transformações de Lorentz, ok? Eu faço essa transformação em x. Para aquele caso lá, eu faço essa transformação. E vai aparecer bem aqui. Tá aqui, ó. X' B é igual ao fator de Lorentz multiplica xb menos vtb. E x' A é igual ao fator de Lorentz xa menos v que multiplica dA. Como eu sei que o meu comprimento original L0 é x'b menos x'A, eu vou substituir esse valor de x'B, x'A aqui nessa minha expressão. Quando eu substituir esse fator aqui, que é o coeficiente, o fator de Lorentz multiplicado por isso aqui, vai cancelar com isso aqui, já que o segundo termo está com valor negativo. Eles vão sair. O que é que eu vou ter no final? L0 vai ser igual o coeficiente de Lorentz que multiplica xb menos xa. Mas xb menos xa, no meu sistema de referência S, eu sei que é L. Então, eu igualo L0 é igual ao coeficiente de Lorentz vezes L0. Ou seja, o meu comprimento L0 é maior do que o meu comprimento L no meu sistema de coordenadas S', que está em movimento. Ok? Como ele é maior porque eu preciso do fator de Lorentz multiplicando. Ou seja, quando o meu objeto se movimenta
com velocidade, uma velocidade no caso aí para a direita, o tamanho dele é diminuído, ele sofre uma contração. E quanto maior o fator de Lorentz aqui, quanto maior esse fator, menor vai ser meu comprimento. Já que para descobrir o comprimento, eu vou passar o fator de Lorentz aqui dividindo. Então, quanto maior ele, menor esse L. E vocês sabem, conforme eu aumento minha velocidade, quando a minha velocidade vai se aproximando da velocidade da luz, vocês viram que o meu fator de Lorentz tende para infinito, é uma assíntota. Então, a velocidades extremamente altas é como eu considerasse que esse sistema tem uma contração enorme, ok? Passando, aqui essa transparência só mostra que eu já falei, L0 é igual ao fator de Lorentz vezes L, então L0 é maior do que L, ou seja, meu comprimento do meu objeto se movendo no meu sistema de referência S' é maior do que o meu sistema com comprimento inicial L0. Vamos falar sobre a dilatação dos intervalos de tempo. Aqui eu estou considerando um experimento em que eu emito uma luz dessa fonte, ela reflete no espelho, depois volta, ok? Eu faço o cálculo de quanto tempo gastou para fazer esse movimento, de ir lá no espelho, refletir e voltar. Eu sei que o meu intervalo de tempo vai ser igual à distância multiplicado por 2, que ela foi e voltou, dividido pela a velocidade da luz, que é c. Aí, fazendo esse cálculo, eu descubro o meu intervalo de tempo. Isso para um observador que está em repouso em relação a o referencial está em repouso em relação a um determinado observador. Por exemplo, você está dentro de um trem que está se mexendo. No segundo caso, o meu observador, o meu sistema de referência, ele está em movimento em relação ao meu observador. Nesse caso, essa vai ser a visualização do meu... O observador vai visualizar esse movimento. Esse aqui, ó. Estou fazendo com o mouse. Para mim descobrir qual é o intervalo de tempo, certo? Eu vou ter que obter, vou somar essa distância com essa daqui e dividir por C, para descobrir qual é o meu intervalo de tempo. Mas você concorda que, utilizando Pitágoras aqui, L é maior do que D, ok? Então, se L é maior do que D, então ΔT é maior que ΔT0. Fazendo esses cálculos, aqui é para mim achar o valor de L, certo? Eu vou usar aqui as relações trigonométricas. Eu vou calcular o valor de L. Fazendo esses cálculos, chego até no final com esse valor aqui, ó, onde o meu ΔT é igual ao fator de Lorentz multiplicado por T0. Ou seja, o meu intervalo de tempo ele foi dilatado, houve uma expansão. E vamos ver aqui. Para um observador, os eventos A e B ocorrem na mesma posição e, portanto, os seus tempos são tidos em um único relógio. O intervalo de tempo segundo este observador é o tempo ΔZ. Para o outro observador, os eventos A e B ocorrem em posições diferentes e, portanto, os seus tempos são tidos em dois relógios diferentes. O intervalo de tempo no segundo ΔT é maior que ΔT0. Ok? Aqui a gente está analisando um caso real, em que o problema fala que o muon, que é uma partícula, ele tem esse tempo médio de vida do muon é isso aqui, que é 2,2 microsegundos. E sabemos que a velocidade que ele se propaga, essa velocidade aqui, 0,999c, que é quase igual à velocidade da luz. Então, calculando o fator de Lorentz para o muon, a gente obtém esse valor, 70,7. Então,
Para um observador fora do referencial do Moore, o tempo de vida do Moore ele deixa de ser 2,2 microsegundos para se tornar 155,5 microsegundos. Ou seja, o tempo de vida do Moore aumentou em um fator de 70,7. Vamos imaginar, então, um paradoxo importante em relação a essa teoria é o paradoxo dos gêmeos, que você considera duas pessoas, dois irmãos gêmeos, um está aqui na Terra, outro no espaço, viajando a uma velocidade aproximadamente igual à velocidade da luz. Em relação ao dos irmãos que ficou na Terra, o irmão que está no espaço viajando aproximadamente a velocidade da luz, ele vai viver 70,7 vezes mais do que o irmão dele que ficou aqui na Terra, considerando a vida de um ser humano aproximadamente, que é 70 anos. Ou seja, em relação a um observador fora do sistema de referência do irmão que está no espaço, a vida, ele vai viver, considerando 70, aproximando o fator de Lorentz por 70, vai viver 4.900 anos. E para entender isso mesmo, você tem que entender, é uma pessoa fora do sistema de referência do cara que está indo à velocidade da luz. Porque em relação ao sistema de referência dele, ele vai viver a mesma idade que ele viveria normalmente, ok? Passando agora, relatividade da simultaneidade. Esses cálculos aqui são as mudanças de fatores de um sistema de referência para outro, introduzido por Lorentz. Portanto, se dois eventos que ocorrem em lugares diferentes forem simultâneos para um observador, então no referencial S', eles não serão simultâneos. O que é que acontece? Vamos imaginar que você está observando dois eventos que estão ocorrendo ao mesmo tempo em um determinado referencial. Se você for observar esses dois eventos ocorrendo em um referencial diferente, eles não serão simultâneos. Isso é bem fora da intuição, porque intuitivamente você imaginaria que sim, eles seriam simultâneos, independente do seu sistema de referência. Mas pela análise da mudança de... Aqui, como ele fez a mudança da questão de referência, usando os fatores de conversão de Lorentz, você obteve essa ΔT, ΔT', e obteve esse outro valor de ΔT' sendo menos o valor de Lorentz, que multiplica esse fator aqui. Aqui você transformação de novo, aquelas transformações, você tem esse equacionamento, depois você muda para diferencial. Desenvolve até achar o valor de ux, que é dx dt, tem dx dt menos v de t, usando isso aqui, depois substituindo, desconsiderando novamente saindo do diferencial para cá. Analogamente, pode fazer isso com y e com z, para todas as três dimensões. Evidente, aí você pode fazer também a transformação inversa. Lá era o linha z, o linha y, o linha x. Aqui o x, o y e o z. Agora a gente vai ver outra questão importante. Nós vamos supor que dois objetos estejam se movendo, por exemplo, numa nave espacial com a velocidade sendo a metade da velocidade da luz, ou seja, 0,5 vezes a velocidade da luz do referencial dessa nave, e a própria nave espacial esteja se movendo com velocidade 0,5 que multiplica a velocidade da luz visto por outro observador. Ou seja, ela tá se movendo em relação a um determinado eixo de referência
de metade da velocidade da luz e está se movendo em relação a um observador de zero na metade da luz. Você acreditaria, então, que a velocidade dela em relação à Terra seria da velocidade da luz, né? Porque eu somo meio com meio, daria 1. Mas só que se você, pelas mudanças pelas mudanças que nós fizemos no coeficiente de Lorentz e as conversões de Lorentz, você substituindo esses valores nas fórmulas lá, você pode fazer a substituição, você vai obter 0,5. Ou seja, 0,5 mais 0,5 não vai ser 1, vai ser 0,8c, neste caso. Não, você não vai fazer a soma como matematicamente normalmente se faria. Ou seja, consequência da regra da adição, meio mais meio é diferente de 1, para esse caso. A gente pode repetir a brincadeira agora para 0,9, que era para dar 0,1,8, desculpa. Mas dá esse valor aqui. A Carola colocou essa frase do Minkowski na palestra na Alemanha, falando: as visões de espaço e tempo que eu desejo colocar perante vocês nasceram do solo da física experimental e aí reside sua força. Ou seja, é algo totalmente experimental, na maneira em que tem a questão da imaginação e você comprova por meio de cálculo. E é como ele diz, aí reside sua força, ou seja, é algo bem coerente com a física. Não foi só algo que foi posto sem suas devidas comprovações. Ele continua dizendo: elas são radicais. Daqui para frente, espaço em si e tempo em si estão destinados a submergirem em meras sombras. E somente uma espécie de união dos dois preservará uma realidade independente. Ou seja, nessa frase, o Minkowski, após a teoria da relatividade restrita, ele faz essa união dos conceitos de espaço e tempo, entrelaça esses dois conceitos. Aqui tem uma figura do Ano Mundial da Física, que foi em 2005, e essa figurinha do cone faz alusão a essa visão do cone no sistema de referência. E para terminar a aula, uma foto do cara que colocou a cereja no bolo e deu a devida demonstração e fez isso com rigor e mostrou que quando você parte para analisar objetos se movendo com velocidade próxima da velocidade da luz, a física clássica, a física de Newton, ela não consegue descrever. Precisava de uma nova física, de uma nova teoria que abrangesse esses conceitos. Obviamente que antes do Einstein já se pensava nisso, como a gente falou em Lorentz aqui, que fez aquelas conversões, você fazia por meio dele, mas o Einstein é o cara que colocou deu o ponto final, ele foi o que colocou colocou essa teoria com base física real e experimental por meio de cálculo. Então está terminando a aula. Queria agradecer a todos, ao professor de Óptica Física Moderna, Halisson. Agradecer também à professora Carola por disponibilizar esse slide das aulas dela na Unicamp. Obrigado a todos.